Núcleo de operações da Fazendária. Como é que era trabalhar lá? Então, eu assumi o núcleo de operações da Fazendária em 2010. Eu acho que esse período foi o período mais desgastante da minha vida, porque logo assim que eu assumi, o então superintendente ele me passou a seguinte missão. Ele disse, olha, eu quero que você concentre todas as forças no combate à questão do contrabando através de máquinas caça-níqueis. Porque os componentes dessa máquina, eles são importados. À época, pelo menos, eram. Né? E, além disso, esses componentes, eles não podem entrar no país quando são para produzir máquina. Então, caracterizava o contrabando classicamente. Uhum. E a cidade infestada de máquina caça-níquel, para tudo quanto é lugar. Todo bar, máquina caça-níquel. Todo botequim, máquina caça-níquel. Né? E o superintendente falou, cara, eu quero que apreenda tudo, dia e noite, quero que apreenda, faça tudo. E aquele espírito de militar, né? Missão dada é missão cumprida. Então, eu peguei a equipe na época e nós caímos para dentro. E realmente, se você procurar aí nesse período aí, né, 2010 até 2011, a quantidade de apreensões de máquinas caça-níqueis e de prisões de pessoas explorando máquinas caça-níqueis foi muito grande. Né? Eu acho que até hoje a gente deu uma mudada nesse cenário. Por quê? Nessa época nós conseguimos reunir também as outras polícias em torno disso. Uhum. As apreensões eram frequentes, eram constantes, de segunda a segunda a gente apreendia. E hoje não é que não exista, claro que existe, sempre vai existir atividade ilícita, mas ela não está tão ostensiva quanto costumava ser, porque você entrava em qualquer bar, você tinha máquina ali ostensivamente disposta, fora os bingos clandestinos que funcionavam. Eu lembro de um episódio. Conforme eu falei para vocês no início da transmissão, eu fui aluno dele, né? Lá no saudoso curso Ícone, que era um curso que preparava para somente concursos policiais, Polícia Civil, PRF, PF, e eu tive a honra e o privilégio de poder estudar com ele, e hoje estou policial civil, sou policial civil aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas o que essa história tem a ver com o que ele está contando? É o seguinte, nesse período que ele trabalhava combatendo máquina de caça-níquel, bingo, essas paradas, foi justamente o período em que ele foi meu professor. Eu estava lá assistindo a aula de penal e ele falou assim, ó, pessoal, e comigo não tem essa, tá? Se eu souber onde tem, eu vou lá e combato mesmo. Eu falei, vou testar o sistema. Eu trabalhava num prédio onde embaixo tinha um bar e que certo dia eu vim chegando certa quantidade de máquina caça-níquel. Eu falei, meu irmão, e aquele professor lá, o delegado que é meu professor, que falou que se souber bate mesmo. Era PIzão, querendo ganhar a simpatia do professor. Terminou a aula, eu falei, professor, aqui, lá na rua, assim, número tal, perto ali do prédio da PF. Tu vai lá? Aí ele falou, vou. Eu falei, internamente, vai nada. E segui minha vida, né? Acabou a aula, segui minha vida, fui trabalhar. Meu irmão, um dia eu tava descendo para almoçar e quando eu abri a porta da empresa, dei de cara com ele. Com ele e uma equipe, com vários agentes. Falei, caraca, meu irmão. Voltei dele, liguei o Michael Jackson, voltei e falei, meu irmão, o cara, parceiro, ele vai me chamar pra ir lá, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? E era ele, e entrou lá e catou todas as máquinas de caça-níquel lá e levou embora e fez o trabalho. Você vê como é que é interessante esse mundo, né? Eu, por exemplo, não lembrava desse caso, né? Porque muitas pessoas me passavam informações aí a respeito. Então, você, como vivenciou de uma forma diferente, ia lembrar. Mas, realmente, eu trabalhava com uma equipe muito boa, que tinha muita confiança nos agentes, e era um trabalho muito sensível, porque as tentativas de corromper eram frequentes, as ofertas de vantagens eram frequentes, mas a gente conseguia ali manter uma equipe coesa, fechada, e conseguimos fazer um grande trabalho nessa época. Tenho certeza que, não só meu, mas de toda a equipe que estava envolvida nisso, pessoal muito dedicado, muito focado no serviço, e a gente distribuía porrada para todos os banqueiros.
Não tinha preferência para ninguém, nem detrimento de ninguém. A gente atuava, onde a gente tinha notícia que estava funcionando, nós íamos lá, fechávamos e prendíamos quem tinha que prender. Então, isso foi descapitalizando esses grupos na época, né? Tanto que a gente vê o seguinte, eu tenho um grande amigo na Polícia Federal, que é o Dr. Vitor César, que é um cara assim que me inspirou muito quando eu entrei e tal, e até hoje é uma pessoa que eu tenho como referência. E ele dizia o seguinte, olha, na época que você tiver sem dormir, todo mundo tentando fazer covardia contigo, você está no caminho certo. Aí eu percebi que realmente era isso, porque, olha, foi um período, eu acho que eu envelheci uns 10 anos nesse período aí, brincando, por causa desse desgaste com esse serviço e e as desconfianças que existiram e tal, né? Todas as explicações que a gente tinha que dar nessa época de tudo, e sempre cercado assim de propostas estranhas e tal, mas foi um período difícil, mas produtivo. Essa galera que explora esse tipo de atividade costuma ser muito violenta, né? Eles eliminam adversários, territorializam o espaço onde vão explorar bingo e máquina caça-níquel. Você provavelmente sofreu algum tipo de ameaça, você e sua equipe. Se você jogar aí no Google o meu nome, né, Marcelo Daimon, delegado do PF, uma das primeiras matérias que vão aparecer é uma matéria do G1 de 2011 de uma ameaça de morte. Então, nessa época, eu sofri muitas ameaças, porque primeiro vem a tentativa de corrupção, aí não consegue corromper. Aí ele vai para a ameaça, né? Aí ele vai para tentar intimidar. Mas eu sempre acreditei que eram mais intimidações realmente do que efetivamente algo que iria se tornar concreto. Até porque, né, o problema que os caras iam criar para eles seria maior do que o que eles já estavam enfrentando. Então, eu acho que foi mais assim uma tentativa realmente de intimidar. Mas, lógico, né, você ser ameaçado e tal, isso tira um pouco a sua paz, a sua tranquilidade, você tem que mudar a sua rotina. Né? Na época, eu ia escoltado para casa, saía de casa escoltado e tal. Então, mexe com a tua rotina ali. Né? É bem complicado. Mas você não ia só em barzinho, botequim, locais escondidos onde tinha uma, duas maquininhas. Não. Tu foi numa fábrica uma vez. A gente foi numa fábrica lá em Bangu, que era, à época, né, era tida como a fábrica de distribuição na Zona Oeste. Nessa ocasião, nós prendemos 15 pessoas de uma vez só, precisamos levar um ônibus para lá para embarcar os presos. E apreendemos todo o material que tinha ali nessa fábrica. Né? À época, atribuía-se essa fábrica ao falecido contraventor Fernando Inácio. Dizia-se que era ele que era o administrador dessa fábrica. Né? Foram todos presos, a fábrica foi interditada na época. E, assim, onde a gente tinha notícia de que estava havendo confecção de máquina, produção de máquina, ou estava havendo exploração de máquina, nós atuávamos. E essa fábrica aí funcionava onde aqui no Rio? Bangu. Foi lá que você foi recebido a tiro também no bingo? Não. A recepção a tiros que nós tivemos, que não foi... Eu também não estava na equipe, mas foram 2 agentes da PF e 2 agentes da Polícia Civil. Porque nessa época, para aumentar a nossa capacidade, visto que o nosso efetivo é pequeno, nós fazíamos muitas operações juntamente com a Corregedoria da Polícia Civil. Uhum. Aqui na época, eu tinha o Dr. Glaucio, aqui, o delegado da Polícia Civil aqui do Rio, como parceiro, meu amigo até hoje, graças a Deus. E também fizemos muitas operações na época com a inteligência da Polícia Militar, com o Major Cunha Neves, né? Também amigo, parceiro, até hoje, e tinha sido, inclusive, meu aluno antes. E nessa operação era para apreender máquina em Realengo, e a equipe eram 2 agentes nossos da PF e 2 agentes da Polícia Civil, da época na Corregedoria. E à época a gente usava o Nextel ainda, né? O rádio Nextel, a gente não usava telefone assim como a gente usa hoje. E aí eu estava lá no coordenando, porque eram várias equipes, né?
Quando, de repente, o agente que estava lá me chama desesperado. Pô, deu tiro, não sei o que e tal. Eu não estava nem entendendo o que o cara estava falando. Deu tiro, não sei o que e tal. Eu falei, fulano, se acalma, não tô entendendo o que você está querendo dizer. Aí ele, não, porque a viatura tá cheia de tiro e tal, tem um cara baleado aqui também, não sei o que. Não, mas o cara baleado de vocês? Não. O policial civil aqui que baleou o cara. Falei, não, pô, menos mal, né? Então, pô, menos mal. Aí, vamos lá, a viatura tomou o para-brisa, uma rajada assim, cara. Não sei como não pegou ninguém, mas era de ponta a ponta, assim, uma diagonal, vinha cortando assim, né? Por sorte, não pegou nenhum dos policiais que estavam lá. Era uma viatura descaracterizada. E o marginal baleado, foi baleado, mas não estava bem, foi para o hospital. Depois nós autuamos em flagrante e tal, tudo isso. E assim, e esse policial civil era um policial civil que tinha tomado posse, também era bem novo, tinha tomado posse em questão de meses ali. Até o Dr. Glaucio, na época, ele virou e falou assim, porra, e é o fulano teve um batismo de fogo agora, porque ele mal pegou a arma, a carteira e tal, estava nessa situação aí, e, porra, mas reagiu muito bem, porque os dois de trás não conseguiram fazer nada, e ele que estava no banco do carona foi o que revidou. E foi muito bem, porque ele conseguiu neutralizar ali a ameaça, o vagabundo que estava atirando, né? E graças a Deus ninguém nosso se feriu. Mas essa equipe, por exemplo, não conseguiu cumprir ali a missão de chegar no ponto e tal, tudo isso, né? Nós não sabíamos exatamente o que tinha ali, mas concluímos que para ter agido essa ação é porque tinha alguma coisa boa ali para eles, né? Ou tinha uma grande quantidade de máquina, ou tinha uma grande quantidade de dinheiro e tal. Como a equipe teve que sair do local, até porque tinha uma pessoa baleada, tudo isso, depois, quando se voltou lá, já não tinha mais nada.